Você chegou nesse vídeo porque certamente você está procurando entretenimento, certo? E eu tenho uns aqui para você que eu vou mostrar os carros ou as versões que você possivelmente não lembrava ou não sabia que existia de alguns carros vendidos aqui no Brasil. Mas não julgue pelo que está aberto ali, porque tem muita coisa, algumas coisas que eu quero acrescentar em algum desses modelos que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro aqui que já está aberto, que é o Chevrolet Geostorm. Por que chamam ele de Chevrolet? Sendo que Gel é a marca dele, porque a Gel, ou Gil, sei lá como costumam chamar, era uma subsidiária da Chevrolet na época. Então, alguns desses carros vieram parar aqui. Estima-se que tem cerca de 15, 20, pouquíssimas unidades desse. Eu já vi um desse ao vivo, não era essa frente, mas era um carro dessa mesma família. Ele tinha basicamente três opções de motor: 1.6 8 válvulas, 1.6 16 válvulas e 1.8 16 válvulas também. Isso de acordo com os dados que eu pesquisei. O que eu encontrei, se eu não me engano, que eu vi há uns anos atrás, ele tinha um motor um pouco diferente, que ele era um motor 12 válvulas, que ele, segundo a pessoa que eu conversei na época, ele tinha um parentesco com algumas coisas da Chevrolet. Então, pelo que ele me falou e alguns dados da internet falam que ele realmente tem muita peça interna de Chevrolet, mas só motor e talvez alguns periféricos. De resto, a grande maioria deles era automático, ele tinha essa carroceria diferente, assim, ele era bem pequeno. Esse carro, na verdade, ele é muito pequeno. Ele chega a parecer, ele é quase um pouquinho menor que um K atual, um K novo atual, 2018, 16, esses aí. E ele é bem baixinho também. De resto, ele não tinha nada de muito especial, por assim dizer, além do estilo dele, que era esse estilo bem de cunha, bem fechado, que era bem característico de carro dos anos 90. Esse aqui é 91, mas ele foi importado entre 90 e 92, algumas unidades desse, mas pouquíssimas vieram. Então, esse é o primeiro que eu quero trazer para vocês. Em seguida, infelizmente, eu só achei um desse nesse estado lastimável, que aqui já tem algumas coisas que eu quero falar que já não faz parte do carro. Você deve conhecer certamente o Toyota Camry, ou Camry, sei lá como você quer chamar. Mas esse caso aqui é a versão Wagon, que é a única versão que nós tivemos essa versão Wagon do Camry aqui no Brasil. E a parte curiosa dela é que na parte traseira dela são dois limpadores que tem. Então, e outra curiosidade também é que ela na verdade é 7 lugares, por isso que ela é bem grande. Caso você não saiba também, esse porta-mala gigantesco é na verdade para acomodar mais dois lugares. Então, meio que isso justifica um pouco o fato dele ter dois limpadores traseiros. O fato triste dessa aqui é não só o estado, que já é para peças, mas o rack dela também não é dela, porque esse rack aqui é um rack de Palio Weekend. Roda também não é dela, obviamente, mas a parte mais triste é que nota-se que é um carro com lacre de chumbo ainda. E placa com lacre de chumbo normalmente é um carro que não foi. Ele pode ter sido trocado de dono, mas ele não foi reemplacado, pelo menos atualmente, nos coisas de 20 ou 23 anos para mais. Porque lacre de chumbo é coisa dos anos 90, no final dos anos 90, é carro de 96, 97. Algumas pessoas que eu conversei sobre, até onde minhas pesquisas foram, o lacre de chumbo ele foi para muito até 99, 98, não mais que isso. Ou seja, esse carro possivelmente é um carro que talvez fosse de primeiro, segundo dono e acabou-se. Então, essa é uma curiosidade triste sobre esse carro também de placa, caso você não saiba. Todos eles vinham basicamente na versão automática V6, que era um V6 não muito potente, devia ter seus 180, quase 200 cavalos. Os V6 dessa época não eram exatamente potentes, ainda mais por ser um carro japonês. Então, esse é o candidato número 2. De resto, ele não tinha nada de muito especial assim, em matéria de equipamentos. Ele era bem recheado, porque tinha câmbio automático, tinha um motor potente, tinha teto solar elétrico, banco de couro, trio elétrico, que para a época era até mais que suficiente. Então, esse é o segundo nosso carro da nossa lista. O terceiro é um que você deve conhecer certamente, o Mondeo, que esse aqui, se eu não estou enganado, é de segunda geração, mas você talvez não sabia que existia a versão guia dele, que é a versão V6 2.5. 2.5, aliás, esse V6 foi parar em alguns Jaguar depois, porque esse motor aqui, que já é um dos primeiros da família Duratec, ele foi parar em alguns Jaguar também da época, os X-Type e os S-Type, se eu não me engano, mas isso é assunto para um outro vídeo depois. Esse caso aqui, como ele só tem uma foto, eu vou ter que tentar achar alguma foto dele por dentro para mostrar, porque ele não tem muitas diferenças, mas por dentro ele tem algumas que eu gostaria de mostrar. Basicamente, em relação ao modelo normal, que ele tem motor Zetec, esse aqui ele tem esse acabamento de madeira para a época também, mas o principal diferencial dele era justamente o motor, que é um V6 2.5, que
hoje em dia, infelizmente, é justamente um dos problemas do carro, porque é um motor que só saiu no Mondeo e até onde vai meu conhecimento, é um motor que só saiu no Mondeo, que é justamente um dos problemas desse carro. A maioria deles, até onde foram minhas pesquisas, foram vendidas cerca de 500 unidades desse. Então você pode até achar com uma certa frequência, mas não muita, mas na rua ele passa despercebido porque as diferenças exatamente por fora você identifica ele só por conta dessa roda, que era diferente do modelo Zetec, e por causa do aerofólio. É só isso. E também dos emblemas guia, obviamente, que vai ter pela carroceria. Só isso. O porém dele, como eu já comentei, é que peças são extremamente escassas. Para você achar qualquer peça de suspensão é uma tristeza, porque homocinética, coifas, é, câmbio também desse carro também é muito problemático, infelizmente também é outra coisa que você só consegue trazer de fora. Peças de motor basicamente esquece, é só de fora que você consegue trazer. Então tudo desse carro é basicamente exclusivo dele, que é justamente um dos problemas que a maioria que você encontra está em mau estado. Só que esse também é outra coisa que ajuda um pouco, porque muitos do que você encontra você consegue achar com um bom histórico. Você acha alguns dele com manual, com chave reserva, com várias notas que ajudam muito nesse histórico do carro. Então, esse é o terceiro. Vamos para o quarto, que esse aqui tem algo muito interessante que eu vi um carro desse até hoje uma vez só na vida. Porém, depois eu fui pesquisar alguma coisa, eu notei algo muito interessante nele, que é justamente o motor. Porque, tanto que eu falo que aqui não vai ter foto dele, mas esse 3.5 vocês, para quem já deve ter visto ali, deve ter notado alguma familiaridade nos números. Sim, essa minivan usa o motor do 350Z. Os primeiros que é uma TBI só. Ou seja, é a versão mais fraca dele, que tem coisa de 280, 270 cavalos, que já é bastante, mas principalmente pro porte do carro, que é um carro muito mais pesado que o Nissan Z, obviamente. Mas ele tem a primeira geração do, se eu não me engano, é o VQ35. Mas esse aqui, tanto que eu chamo ela de Z Minivan justamente por causa do motor. E de resto ela era muito completa. Ela tem, como deu pra ver, tem uma foto aqui por dentro. Aqui não vai aparecer, mas ela tinha vários tetos solar. Tinha aqui, ó. Cada vidro disso aqui é um teto solar que ela tem espalhado pelo carro. Ou seja, tem dois tetos solar aqui. Na verdade não são tetos solar, são vidros fixos que a cortina abre. Então tem dois aqui atrás e mais um lá na frente que é um basculante. Tem saída de ar para praticamente todos os ocupantes. Tem retrovisor fotocrômico, esse couro claro também é dela, também original. É um carro extremamente completo que foi vendido pouquíssimas unidades. E justamente uma das partes mais legais do carro é justamente o motor, justamente por isso que eu trouxe ela. Mas, como eu falei, é a versão mais fraca dele. Essa daqui, até onde eu sei, não veio com o motor mais forte dos Z, que é aquele outro com dupla TBI que já vai para 310, 320 cavalos. Então, esse aqui é o número 4 que, se você vê um dia na rua, espero que você lembre desse vídeo, que você sabe que ele existe. O quinto é mais um Nissan, que esse aqui é um que eu acabei pesquisando, eu também não sabia que existia esse carro aqui. Pode ver que ele é da mesma época, esse aqui acho que é 2008, 2010, 2005. Parece bem mais novo do que parece. E essa aqui também é dessa mesma época. É 2006, 2008. A diferença dessa armada é que é o SUV maior que a Nissan tinha na época. Então isso aqui, na verdade, ela competia com Suburban, com as Durango, esses carros muito maior, que eram os full size americanos. Esse carro tem pouquíssimos aqui também. Não vou saber quantas unidades tem, mas são quase nada que tem. E a maioria delas vieram ou por embaixada ou por importação independente. A parte legal dela é que ela vem com um V8, é um dos poucos carros da Nissan aqui no mercado que tem um motor V8. Então é um V8 muito moderno, que é multiválvula e tudo mais. Só que é um motor que aqui no nosso país só tem nela, ou seja, então caso você compre uma, saiba que você vai ter que trazer tudo de fora. De resto, por dentro era um carro extremamente completo também. Ela era basicamente o mesmo nível assim de itens de série que ela tinha quanto a Quest. Então, banco elétrico, banco de couro, retrovisor fotocrômico, sensor de chuva, sensor crepuscular, saída de ar para tudo quanto é ocupante, porque essa aqui também é 7 lugares. Então, fica mais uma curiosidade para vocês que esse aqui possivelmente você só vai ver por foto, porque achar um desse pessoalmente também é dificílimo. O quinto, eu tive que achar por foto, porque eu já vi um carro desse pessoalmente, tanto que a história com ele é até engraçada, porque eu trabalhava numa oficina, e um dia eu cheguei lá, eu vi todo mundo deve conhecer vocês devem conhecer a Gran Vitara, as primeiras Gran Vitara G2, as que vão de 98 até 2001, e a Chevrolet Tracker de 2007 até 2009, que é basicamente esse carro, só que um pouco mais curto.
A parte engraçada é que eu cheguei na oficina, eu vi esse carro e falei, essa Gran Vitara tá um pouco estranha. Aí eu vi que ela era maior do que ela deveria ser. Aí que eu fui ver que na verdade ela é uma Gran Vitara G2 só que esticada. Por isso que o nome dela chama Gran Vitara XL7. O 7 é justamente por causa do 7 lugar e o XL é por causa do Excel, que é um pouquinho maior e tudo mais. Então esse carro eu não consegui achar nenhum à venda e para vocês terem ideia, eu não consegui achar foto de nenhum, nem aqui no país, para eu conseguir falar, não, esse carro tem aqui. Esse carro é difícil de achar até por foto. Esse aqui tem aqui, mas é um vídeo gringo. Mas ela é basicamente do jeito que vocês estão vendo aqui. Ela é uma Gran Vitara esticada, maior e com motor V6. Esse motor V6, ele é um pouco raquítico, por assim dizer, porque é um dos primeiros V6 da Suzuki. Então ele tem cerca de 180 cavalos e uns 23 kg de torque. E de resto por dentro ela não tem muito mais que um trio elétrico e airbag. Só. E ABS também. Só que, porém, a parte curiosa dela é justamente isso, é que é uma Gran Vitara esticada de 7 lugares. Que, se talvez eu não tivesse falado, acho que você nem saberia que existia. Mas eu garanto que existe, porque eu já vi uma dessa e era uma verde até. Uma cor muito bonita, que já estava até com a pintura queimada. E era bem rodada até. Ela era tinha uns 170, 180 mil quilômetros quase. Mas, novamente, saiba que é mais um carro que existe aqui. E a parte curiosa é justamente o tamanho dela. Essa aqui está em branco. Então, já foi. Alguns vão para o próximo. Esse aqui, eu trouxe uma versão que você provavelmente não deve imaginar que ela existia ou deve ter achado que era tuning. Sim. Você deve conhecer o Corolla S, que é o Corolla dessa geração, o Corolla Brad Pitt, como o pessoal chama, que ele tem esses apêndices aerodinâmicos, ele tem essa saia, ele tinha os spoiler e tudo mais, só que você talvez não sabia que existia a Fielder S, que era uma versão esportivada do Corolla basicamente, ela tinha o mesmo motor, mesmo câmbio, tudo era igual. Essa aqui, obviamente, tá um pouco mexida, porque essa roda não era dela, não é original. Só que ela usava as mesmas rodas do Corolla original Aro 16, só que as diferenças ficam basicamente nos spoilers, que era o Fielder S que ganhava esses apliques aqui pintado em cinza. Inclusive o Corolla também é assim. A saia lateral, esse spoiler traseiro e o dianteiro é original dessa versão. Então eu trouxe essa Fielder S porque eu vi que talvez a maioria das pessoas deve conhecer o Corolla S, mas não sabia que existia a Fielder S. Assim como tem alguns Fiat Sporting que eu quero trazer para um segundo vídeo também que possivelmente você não sabia que existia. O próximo é uma versão um pouco também difícil de eu encontrar, que eu só consegui achar essa aqui um pouco de sucata, que eu notei algumas coisas nela que serve para eu mostrar para vocês que ela existe. Por quê? É o Lancer GTI. Alguns devem conhecer o Colt GTI, que caso você não saiba qual que é o Colt, é esse carinha aqui. Ele é um hatchzinho dos anos 90, no final dos anos 90 da Mitsubishi. E ele é todo redondinho e tudo mais, e ele tinha a versão GTI, que é um motor que é só dele, que é 1.8, 16 válvulas, eu não vou lembrar o código do motor, mas ele tinha coisa de 140 cavalos e uns 19 kg de torque. Para um carro desse que mal pesava 900 kg, era rápido. Tanto que as versões mais básicas eram as GLX, e devia ter outro nome que eu não vou conseguir me lembrar agora, e a GTI só tinha esse motor, então ele era realmente um esportivo, porque esse 1.8 ele só saía nessas versões GTI da Mitsubishi desse final dos anos 90. E tinha também o Lancer. O Lancer você identifica ele principalmente não só por causa do emblema, que tem um embleminha bem aqui no canto, ele ganhava esse aerofólio e também na parte da frente ele tinha também um para-choque diferente dos Lancer GLX, que era um para-choque que ele tinha uns índices do farol de neblina. Então, é basicamente assim que você diferencia ele dos outros. Ele era um esportivo extremamente discreto. Como dá para mostrar, ele vinha sim com aro 14. Tanto as versões GLX quanto o GTI vinham com aro 14. O desenho do GTI era diferente, mas era sim um aro 14. O para-choque era diferente, ele ganhava esse aerofólio, um desenho diferente e tinha emblemas. Era basicamente isso que você conseguia diferenciar um do outro. Assim como o Colt, ele também tinha 1.8 16 válvulas, que conforme não vou lembrar o código, mas era 4G alguma coisa, 4G93, pode ser que seja isso o código do motor. Então, novamente, esse também era um esportivo, porque esse 1.8 só saía nesse carro. Os números eram o mesmo que eu já passei do Colt. Então, ele tinha os mesmos 140 cavalos e coisa de 19, 18 kg de torque. Os únicos opcionais dos dois, isso compartilhando tanto com o Colt quanto com o Lancer, é o teto solar e o Chorus. É só isso que você pode encontrar alguns com e alguns sem. Então, fica aqui
mais uma curiosidade desse aqui para vocês. E vamos para o próximo da lista, que esse aqui é um sueco. Eu não poderia deixar de incluir um sueco na lista, porque eu sou um grande admirador desses carros. Inclusive, eu estudei comprar um desses uma vez e vou comentar um pouco por cima dos motivos do porquê que esse carro você não encontra tanto na rua, apesar dele ser fantástico. Essa aqui é a versão 2.4 da Volvo V70, que é essa aqui é a versão fase 2, que é de 2000 até 2004, mais ou menos. Que essa aqui foi a era da Volvo que eles começaram a colocar muita eletrônica no carro. Então, é justamente esse o problema que você não encontra muitos desse carro, não só à venda, mas rodando. Todos eles dessa época, as V50, S60, as V40 também sofrem do mesmo mal. O pessoal gosta muito das 850, que são aquelas quadradinhas, porque são carros extremamente, são muito mecânicos ainda. Eles não têm tanto módulo, não têm tanta eletrônica. E não só isso, mas o motor daqueles carros, assim como esses aqui, o motor, que é uma das coisas que raramente vai te dar problema, eles são a prova de tudo, basicamente. O problema desses aqui, dessa geração dos Volvo, a partir de 2000, é eletrônica e câmbio. Que é justamente por isso que você encontra poucos dele até a venda. Todos esses que vieram para cá são 5 cilindros, então são dos poucos carros também, diferente de 4 cilindros que você consegue comprar. Essa aqui em específico é 2.4, que ele tem cerca de uns 200 cavalos. Ele tinha basicamente 3 versões. Tinha a 2.0, 2.3, que essa é a versão mais legal que você pode comprar, porque esse 2.3 é 250 cavalos e quase 35 kg de torque, que para quem conhece deve ter notado uma familiaridade, que é basicamente os mesmos números da 850 T5R, que é da anterior, que é aquela perua esportiva. Então, essa aqui, na verdade, eu chamo ela de sleeper. Essa aqui não, porque essa aqui é a 2.4, ele é um pouco mais fraco. As T5, ela tem aquele mesmo motor da T5R, que vale lembrar que não é a 850R. A T5R é uma versão esportiva, por assim dizer, mas não é a R, que era um pouco mais forte. Toda a linha R da Volvo, elas tinham várias diferenças de suspensão, freio, motor e tudo mais. Essa aqui, voltando ao carro, o S60 é a versão sedã desse carro e tinha a V70, que é essa aqui que é a versão perua. Então ela é toda quadradona desse jeito, ela é extremamente completa, ela tinha tudo que você possa imaginar de segurança, né? Então ela tinha com trocentos airbags, tinha zona de deformação já, porque nessa época a Volvo sempre se preocupou com isso, e nesses carros mais ainda. Câmbio automático de 5 marchas, um motor 5 cilindros turbo. Todos esses motores que eu falei, 2.0, 2.3, 4 e 5, eles são turbinados. Tinha a volante com ajuste de altura e profundidade, tudo, e tanto que esses carros aqui, a maioria era comprado por bancários, por até pessoas do alto escalão da sociedade. E você vai encontrar muitos desses carros, na verdade, blindados, que é justamente por isso. Então eu quis trazer esse aqui porque eu queria incluir algum Volvo diferente, que esse aqui talvez não seja novidade para muita gente, mas é um carro que dificilmente você vê na rua. Talvez as pessoas conheçam, mas também é outro carro que dificilmente você vai conseguir ver na rua e talvez não sabia dessa questão dos motores, que são vários motores diferentes para esse carro, só que todos eles eram bem completos. Então todos eles tinham ar bizona, teto solar elétrico, banco com memória, mudava basicamente os motores. Então, isso é o que eu teria para apresentar sobre essa Volvo aqui, que, por sinal, é maravilhosa. O carro é muito bonito, ela é baixinha. Se for o dia que você encontrar uma pessoalmente, você vai ver que ela é bem larga e ela é muito baixa. É muito legal. E, por fim, quis trazer esse francês porque essa aqui é a Grand Scenic. Qual que é a diferença dela? Vocês devem conhecer a Scenic e tinha também a Grand Scenic, que é justamente essa aqui, que é uma minivan. Essa aqui, assim como os outros, eu não consegui encontrar muitas, mas eu tive que trazer essa aqui para mostrar um pouco para vocês. Todas elas eram 4 cilindros, então não tinha outras V6, uma configuração diferente. Elas eram, assim como todo carro francês, elas eram bem completas, então elas já vinham com banco de couro, tinha o teto panorâmico, que por sinal vale uma curiosidade, que aqui para o Brasil, essas Grand Scenic com esse teto solar, eles eram fixos. Só que lá fora, as francesas, o teto solar também ele abria, e ele basculava, né? E abria. Só que aqui para o Brasil, por algum motivo, eles tiraram isso e deixaram só um teto fixo, mas a cortina é elétrica. E, tirando isso, todos eles eram bem completos. Então tinha 4 airbags, no mínimo, ar digital, tinha algumas outras assistência eletrônica, câmbio automático. E era um carro pensado para famílias maiores. Então, talvez uma das coisas que não placou nesse carro seja o desempenho, que todas elas eram 4 cilindros e mereciam um motor um pouquinho maior. Mas fica aqui mais uma curiosidade para vocês desse carro que talvez você nunca tenha. Essa aqui eu nunca vi pessoalmente. Eu conheci uma pessoa que tinha, que por sinal eu soube da existência desse carro porque essa pessoa tinha. E aqui
esse aqui seria o último que eu quero trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho outras ideias de vídeo que eu quero trazer para os próximos. Se for o caso, posso fazer uma segunda parte desse também. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu tenha agregado alguma coisa também com todas essas poucas informações que eu consegui trazer. Não quis deixar o vídeo muito longo, apesar de ter ficado longo. Mas espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e tudo mais para me incentivar a trazer mais vídeos como esse. Muito obrigado.